O Despertar do Espírito, capítulo 6, parte B. O ser humano perante si mesmo. Para que exista uma alegria expressiva e saudável num comportamento psicológico maduro, torna-se essencial o autoencontro. Todas as conquistas do intelecto e mesmo do sentimento que se não integrem no cosmo do ser espiritual, tornam-se adornos da personalidade sem influência profunda na emoção, que pode permanecer com riscos de insegurança ou de crueldade, de medo ou de ressentimento. Todo conflito não superado, consciente e emocionalmente, ressurge com máscara diversa aprisionado à mesma matriz psicológica. O inconsciente comanda o eu consciente, através de automatismos muito bem elaborados durante todo o percurso socioantropológico, permanecendo mais na área do instinto primário, repetitivo, do que no racional lúcido bem delineado. Os automatismos do inconsciente funcionam de tal forma que se faz necessário racionalizar os atos, a fim de adquirir consciência da própria realidade em processo do pleno autodescobrimento. À medida que o ser se compenetra da realidade que é, como espírito imortal, mais fácil se lhe torna o crescimento intelecto-moral, graças ao qual processa as dificuldades e desafios, empreendendo a inabordável marcha da felicidade. No vai-vem do cotidiano, a preocupação mais destacada diz respeito à identificação de todos aqueles com os quais convive, colocando-se à margem, preferindo, embora inconsciente, ignorar o si, não obstante os mecanismos conflitivos que devam ser alterados para um estado de saúde e de harmonia interior, do que decorrerão os equilibrados resultados de um relacionamento harmônico com os grupos familiar, social e humano. Nesse esforço, desenvolve-se-lhe o sentimento de amor, que é todo construído através da equilibrada conduta psicológica em relação a si mesmo, tanto quanto àqueles que participam do seu convívio. A observação dos pensamentos habituais, que refletem as fixações do inconsciente, o bom direcionamento deles para mensagens de otimismo e de esperança, de edificação e de progresso, constituem o primeiro passo na experiência nova da evolução, facultando um comportamento consentâneo com as aspirações mantidas que enseja uma boa estruturação da personalidade. O ser humano em si mesmo é sempre consequência dos seus atos anteriores. A cada realização desenvolvida, apresentam-se novas propostas que dela resultam, ampliando o campo de crescimento emocional. Os conflitos, portanto, à medida que vão sendo detectados e vivenciados racionalmente, desaparecem porque as suas matrizes anteriores deixam de predominar no campo do inconsciente, que se renova diante das recentes diretrizes que direcionam ao arquivamento. Conceitos antes não considerados passam a receber cuidadosa reflexão em face da contribuição que facultam ao autoesclarecimento, clarificando os tormentosos enigmas do comportamento. Sem o egocentrismo perturbador, o indivíduo descobre quanto lhe é significativa a existência, investindo em cada momento, de forma agradável e compensadora, esforços de autossuperação que se transformam em fonte geradora de felicidade. O sentimento de autoestima desabrocha, dando início a sentimentos de alta magnitude,
graças aos quais surgem estímulos para amar ao próximo, permitir-lhe perceber a realidade em que se encontra, suas glórias e deficiências, os horizontes da vera fraternidade e dos relacionamentos edificantes, responsáveis por uma sociedade realmente harmônica. Quando o indivíduo pode enfrentar-se com tranquilidade, administrar os valores negativos, estimulando os recursos positivos, sem ressentimentos das ocorrências infelizes, nem os júbilos exacerbados, realiza um expressivo labor de psicossíntese, dispondo-se à radical mudança de conceitos perturbadores para renovar-se com acendrado interesse na eliminação dos conflitos que remanescem teimosos. O homem e a mulher perante si mesmos, em autoanálise enriquecedora, constituem a grande meta da psicoterapia que liberta o paciente de quaisquer condicionamentos atávicos ou recentes, facultando-lhes caminhar com os próprios pés para assumirem responsabilidades conscientes em relação aos próprios atos. Somente, portanto, pelo despertar do si, através da ruptura da névoa da ignorância e dos conflitos que constituem bengala psicológica para continuar em sofrimento, é que o ser humano se redescobre, desenhando novos mapas de comportamento e emergindo da sombra, assim como desembaraçando-se do cipoal das dificuldades a que se submetia. É um esforço hérculeo que se faz compensado pela sensação de liberdade real, de crescimento interno, de visão correta dos fenômenos da existência, alçando-se sem temor a outros empreendimentos que antes lhe constituíam grande temeridade. O crescimento interior é definitivamente a grande meta a que devem aspirar todos os seres humanos. As heranças negativas que o agrilhoam aos transtornos psicológicos e sentimentos perturbadores fazem parte do seu processo evolutivo, mas não devem permanecer enquanto se realiza, lutando pela conquista de mais elevados propósitos de emancipação emocional e espiritual. Sendo o processo de desenvolvimento antropossociológico muito lento e no período do discernimento que pode ser ampliado com maior facilidade graças ao contributo da razão que amplia as capacidades de aspirar, de lutar e de nunca ceder ante a comodidade que significa desinteresse pela vida. A luta, que fortalece as resistências emocionais, é fenômeno natural, automático da própria máquina orgânica, servindo de emulação para os desafios psicológicos e espirituais. Graças a esse empreender de novas atividades, sem o abandono dos labores em curso, a capacitação de armazenamento de experiências úteis ao interesse pelo enfrentamento dos desafios como ocorrências naturais do processo no qual se encontra, a consciência do si sobressai, superando as constrições antagônicas dos instintos que permaneciam em prevalência na conduta, engrandecendo a criatura e a vida à sua volta. Normalmente, com a aceitação fatalista e castradora de doutrinas religiosas que dificultam o crescimento emocional do ser humano, este ainda permanece acreditando que a existência terrena é um fadário que tem de ser conduzido com o apoio da infelicidade, derrapando em masoquismo chão injustificável. O ser humano está fadado às estrelas, auto-iluminando-se com o esplendor da sabedoria, amor e conhecimento,
de forma a atingir a meta para a qual foi criado, a perfeição. Não se trata de uma fantasia religiosa ou de uma premissa falsa com caráter ilusório, que o sol da realidade desfaria de imediato, mas de um direito que está outorgado pela própria fatalidade existencial. Neste universo, no qual não existem o repouso, o nada, o estacionamento porque o ser humano estariam destinados à destruição, à estagnação, o sofrimento, com o caráter mórbido de irremissível, a infelicidade sem termo? Assim fosse, e a vida perderia o seu significado, a sua própria justificação, porque a causalidade absoluta que a gerou teria se utilizado de um instrumento cruel e imperdoável de alto prazer ante a tragédia cotidiana da própria natureza no seu automático desgaste e incessante transformação. O sofrimento não faz parte dos soberanos códigos da vida, constituindo-se experiência do mecanismo da evolução, mediante o qual se processam as alterações moleculares das formas transitórias, utilizadas pelo princípio inteligente do universo, que é o espírito. Reconhecer a fragilidade em que se apresenta as múltiplas necessidades, reais ou imaginárias, que caracterizam cada qual, os riscos de recidivas em fenômenos perturbadores por preferências da sensação antes que da emoção superior, são reflexos de autoconsciência, de lucidez dos objetivos que devem ser alcançados, diferindo daqueles que estão expostos à facilidade. Essas conquistas lentas e seguras, que muitas vezes necessitam de auxílio especializado, através de terapeuta competente, que seja conhecedor do ser integral e não apenas das expressões da psique cerebral, fazem parte dos objetivos essenciais, sem os quais a criatura estará sempre a braços com os tormentos que não mais se justificam. Vive-se a hora dos grandes descobrimentos de fora e igualmente das expressivas realizações interiores. O desenvolvimento da cultura tem por meta liberar o ser humano de todo o primarismo que lhe permanece infelicitador. Suas realizações externas impulsionam-no para as conquistas internas, mundo soberano no qual se encontram em abundância os preciosos significados da evolução. Libertação do ego. O remanescente dos instintos, dos impulsos do desejo e do prazer, que procedem do id exteriorizando-se na forma do ego, permite o controle e a constatação consciente da realidade como herança dos registros mais profundos da psique. Obviamente, é resultado das experiências multifárias das reencarnações transatas, quando o ser despertava nas formas primitivas, através das quais seriam desenvolvidos os valores e as aptidões que ora lhe constituem os elementos físicos e psíquicos do processo evolutivo. Em face do imenso período de predominância do instinto como guia do comportamento, até o momento em que surgem os pródromos da razão e do discernimento, fixaram-se os caracteres mais fortes das sensações, facultando campo para o poder, predominância sobre os espécimes mais fracos e o prazer expresso na volúpia dos desejos automatistas. Lentamente se foi desenvolvendo o ego, que passou a ser elemento básico para a sobrevivência consciente do ser, enraizando-se na psique e exteriorizando-se na personalidade, onde mantém o seu campo de desenvolvimento. Como efeito, a astúcia predomina mais do que a inteligência,
em razão de expressar os mecanismos do instinto animal de preservação da vida, engendrando os meios de sobrepor-se cada indivíduo sobre o outro, considerando prioritários os seus interesses de ordem pessoal, tanto quanto as suas necessidades reais ou apenas imaginárias. Responde o ego por incontáveis conflitos e problemas pessoais e sociais, por agir impensadamente no sentido ético, tendo em vista a autovalorização em detrimento das demais criaturas do círculo no qual se movimenta. Enquanto atue indiscriminada e dominadoramente, mantém o indivíduo encarcerado nas paixões que lhe predominam em a natureza, demorando-se no estágio da psique embrionária, em vez de desenvolver as infinitas potencialidades que ela possui na condição de santuário das energias divinas, que são o reflexo do Criador em germe na criatura. A inteligência, que procede da progenitura espiritual, é semelhante ao sêmen que carrega todos os elementos orgânicos futuros que lhe cumpre desenvolver, desde que haja condições propiciatórias para a fecundação e manifestação das suas potencialidades, atendendo dessa forma a uma fatalidade pré-estabelecida, que pode ser considerada como a plenitude de todas as funções e faculdades. O processo da evolução, facultando o surgimento da inteligência que dimana do espírito e deverá predominar no comportamento do ser, propõe inevitavelmente a superação dos condicionamentos mais primários que constituem vitórias naturais e ensejam conquistas mais expressivas na área do psiquismo. A disciplina mental é indispensável recurso para a desejada ascensão do instinto para a razão, que indica o melhor caminho de crescimento interior, a fim de ser preservada a paz, de vencer os conflitos que remanescem das lutas iniciais ante as forças de desgoverno da natureza, dos animais predatórios e vorazes, dos demais indivíduos, da convivência inicial, enfim, de todos os fatores que geraram medo e encravaram nas profundas camadas da psique a necessidade da autodefesa, da sobrevivência. O esforço para alcançar mais amplos patamares do psiquismo, superando os anseios impulsos do poder e do prazer, como tornados de secundária importância, irá cooperar para outras experiências na área do self, rica de compensações emocionais, sem as inquietantes buscas, as quais as ambições do desejo propelem para arrastamentos tormentosos. Passo a passo, na autossuperação dos desejos infrenes da libido, mesmo que disfarçada sob outras máscaras, como no caso a posse para mais prazer, a renúncia aparente como forma de prazer, acúmulo de coisas para desfrutar o prazer, a solidariedade externa, exacerbação do prazer, contínuas experiências sexuais, prazer exorbitante, em cada etapa de renúncia natural, com substituição do tipo de desejo, atendendo ao inconsciente impulso de imortalidade no qual todos se encontram mergulhados, vai-se superando o ego e abrindo-se-lhe espaços para mais elevadas aspirações que enriquecem interior e exteriormente o ser humano, desalgemando-o da canga do primitivismo em que se tem detido. O ego, predominando em a natureza humana, utiliza-se de muitos mecanismos para ocultar os seus conflitos, expressando-se como diversos tipos de fuga da realidade, tais a projeção, a compensação, o deslocamento, a introjeção, a racionalização, entre outros mais.
Trata-se de uma exacerbação do superego para manter a sua identidade e permanecer soberano, impedindo as manifestações superiores do self. A conscientização lúcida desse investimento emocional auxilia na construção de bases mais sólidas para a vontade que se alcandora conquista a conquista, ampliando o campo de possibilidades que proporcionam a real alegria e a legítima felicidade. Enquanto haja predominância egóica no ser, as suas serão aspirações imediatistas, pertinentes aos instintos primários que mantêm o indivíduo na furna dos mecanismos conflitivos, sem coragem de sair da sombra para vir fora da caverna, onde se oculta e tem uma visão defeituosa da realidade, que se lhe apresenta como projeções escuras. Há um incomparável sol de esperanças nos patamares superiores da psique, nos quais se encontram em toda a grandiosidade as legítimas expressões do ser espiritual, aguardando o seu desabrochar. A psicologia do amor, inaugurada por Jesus Cristo, é a pioneira no processo autotransformador, por ser possuidora dos imprescindíveis tesouros de sublimação dos impulsos primitivos, deixando os grilhões férreos das experiências ancestrais necessárias para o crescimento interior, mas perturbadoras se ainda permanecem passado o período da sua vigência. O ser consciente da sua realidade mortal trabalha-se com alegria, limando as arestas do personalismo e do egoísmo, mediante a sua natural substituição pelo altruísmo, pela generosidade e serviço de engrandecimento moral de si mesmo e do seu próximo, o que torna o Evangelho o mais precioso tratado de psicoterapia e de psicossíntese, na sua proposta vibrante de autodescobrimento, de viagem interior, de busca da realidade da unidade. Iniciado o tentame de superação do ego, satisfação imensa invade o ser que se sente livre para mais grandiosos desafios, quais sejam a abnegação, o devotamento, as causas do humanitarismo, da ciência, da religião, da arte, da tecnologia, sempre tendo em vista os demais seres, sem abandono das próprias aspirações e anseios de harmonia. Empreendida essa tarefa, que hoje ou mais tarde se apresenta como intransferível, nenhum trauma se manifesta, conflito nenhum se expressa, porque o sentimento de amor inunda todo o campo dos sentimentos e dos pensamentos, propondo sempre mais ação e despreendimento dos impulsos atávicos do passado escravizador. Toda forma de ascensão exige esforço, que se compensa pelas alegrias das conquistas adquiridas. No que diz respeito à superação do ego, entendendo-se como necessária a manifestação do self, a contribuição da vontade, às vezes difícil, torna-se relevante, porquanto a permanência no estágio do instinto apenas igualmente produz aflições que não são compensadas, nem transformadas em bem-estar, qual ocorre na conquista consciente do si profundo. À medida que o ser se desenvolve moralmente, mais se espiritualiza, modificando inclusive a constituição molecular da organização física, cujas necessidades se alteram, dando lugar a mais sutis emoções que passam a governar o comportamento, trabalhando as células e seu cronograma organizacional, que se põe a elaborar equipamentos de acordo com os novos impulsos, ora mais sutis e menos tóxicos, que antes exigiam estruturas mais densas e mesmo grosseiras,
tendo-se em vista a indumentária para revestir esse novo ser, aquele que superou o ego tenaz e dominador.